Esteja convosco. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Era Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertar, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses dois homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrar dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele disse. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contavam a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como falei domingo passado, até a Páscoa nós vamos acompanhar as leituras, apesar de serem muito bonitas as leituras de hoje, uma sequência para a gente compreender um pouquinho a nossa fé cristã. Entenda bem, eu falo de fé cristã, fé em Cristo. Não falo de cristianismo como sistema. A fé é um ato pessoal, individual, que cada um tem ou não tem. E não adianta se iludir. Por que escolhi este trecho aqui? Escolhi porque muitas vezes a pregação, a nossa religiosidade fica como um estudo da medicina. Sabe como é o estudo da medicina? Estuda as doenças, tudo, mas não tem o doente. Então nós estudamos bonitos tudo que é o cristianismo, mas não tem a pessoa para viver o cristianismo ou para rejeitar o cristianismo. E nesta parte, São Paulo, ele fala claramente da pessoa humana e da pessoa de Cristo. Aí ou você entra no jogo ou você fica fora. Não tem desculpas. Segunda coisa. Por que escolhi São Paulo? Porque os outros apóstolos, se vocês viram hoje, eles contemplaram a transformação de Cristo, que foi o único momento em que Jesus apareceu visivelmente na sua glória. As vestes eram brancas, reluzentes, mais bonitas, mais que a cor do sol, etc, etc. Não? Foi a única vez. Isto foi antes da morte, antes da humilhação, para compreender tanto que Moisés e Elias falavam com ele sobre a sua morte. Então, pela humilhação, iria nascer este homem novo. E eles assistiram aos milagres, os apóstolos, assistiram a Cristo ressuscitado, mas eles não compreenderam o relacionamento de Cristo com a pessoa humana.
São Paulo não foi apóstolo que acompanhou Jesus para ser sua testemunha. Ele era religioso fanático, até o ponto de mandar para a cadeia quem não acreditava daquela forma. Nós temos um pouquinho a fórmula, tivemos já na América Latina, quando Pizarro, etc., que conquistaram os índios, ia com a espada ou o batismo. Ou você se batiza ou você morre pela espada, não é? Isso tivemos sempre, não é? Nada de novo debaixo do sol. E os judeus faziam a mesma coisa. O islamismo, se alguém se converte do islamismo, é condenado à morte, porque não pode deixar. Então, São Paulo era desse tipo. Mas era sincero. E Deus, por incrível que pareça, não olha os nossos erros. Ele olha a nossa sinceridade, por incrível que pareça. Porque sabe que somos besta mesmo. Então, não tem como. Mas ele olha uma coisa muito importante, a nossa sinceridade. É a única coisa que pode ser nossa. Com ele, você não pode brincar no jogo. Não pode dar uma de Zé Ninguém, não tem. Porque com Deus é vida com vida. Vida com vida. Minha vida com a sua vida com a minha vida. Disso não se sabe. Então, Deus converteu São Paulo, deixou ele cego por 3 dias, até que caíram todos os seus conceitos, suas ideias religiosas. É São Paulo mesmo que fala. Quando Deus quis, preste bem atenção a isto, quando Deus quis manifestar o seu Filho Cristo em mim, então ele teve a experiência do ser humano invadido por Cristo, transformado em Cristo. Depois ele teve outras visões, onde Deus lhe revelou o relacionamento da pessoa de Cristo, porque nós dizemos uma coisa absurda. Nele foram feitas todas as coisas, para São João. Mas como? Um simples ser humano, que é o Senhor do universo, o Senhor dos ventos, o Senhor das estrelas, o Senhor dos oceanos, simples ser humano, sem a ciência estudada, sem ter armas. Os homens, a piada da humanidade, o homem mais potente do mundo. Vocês veem o homem mais potente do mundo, que tem que ter um exército de segurança para não ser assassinado, tipo o presidente dos Estados Unidos agora. É o mais potente do mundo, é o mais fraco do mundo. Não é o mais potente. O que ele tem é bombas atômicas, tem isso e aquilo. Tanto que tem medo, coitadinho, de uma coreazinha que está lá em cima, que pode fazer uma simples bomba atômica, tem medo que possa destruir. Então, veja que são conceitos muito claros, muito simples, mas muito claros. Nele, em Cristo, foram feitas todas as coisas. Então, lhe deu o poder sobre todas as coisas aquele simples homem. Aquele simples homem que foi esbofeteado, que nós vamos ver depois. Na quaresma e na crucifixão, na sexta-feira santa, para depois na ressurreição. E naquele homem que está a história do mundo. Não somente a história de cada um de nós. A nossa história não é porque você casou, porque você não casou, porque eu fui padre. Não tem nada a ver. Está aqui acidente de percurso. Acidente de percurso. A nossa história não é porque você foi engenheiro, porque você foi chefe disso, porque teve sucesso econômico na vida, porque este é acidente de percurso.
A nossa história é uma história de vida ou uma história de morte? Aí vocês podem compreender aonde que você pode encontrar a vida, aonde você vai para a morte. E se apresenta a pessoa de Cristo, a boa nova, a vida. Ele veio ao mundo para quê? Para dar a vida. Não para colocar proibições. Lógico que o médico vai te proibir de comer isto, de comer aquilo, de beber outra coisa, se isto for contra a vida. Mas o princípio não é a proibição do médico, senão todos os médicos são loucos. Não acha? Doutor, não é assim? Se proíbe porque faz mal à vista, não é? Então, as proibições se tornam coisas secundárias. E nós fazemos da vida cristã simplesmente um catálogo de proibições. Porque não entendemos a vida. Porque não entendemos Cristo. Tem uma vez uma propaganda no ônibus, anos atrás. Tudo que é gostoso é pecado. Tá bom? São Paulo, muito mais simples, repito, pela experiência que ele teve. Ele falou assim: tudo é vosso. Você pode fazer tudo. Tudo o que quiser. Mas vós sois de Cristo. Acabou. O patrão fala para o escravo: olha, aqui tudo é vosso. Mas você não pode usar nada de tudo isso aqui sem a minha permissão, porque você me pertence, você é meu escravo. Então, o ponto principal não é o relacionamento que nós temos com as coisas. O ponto principal é o relacionamento que nós temos com Cristo. Somente em relação a Cristo que se pode calcular o que é o pecado e o que não é o pecado. E a outra coisa, porque Deus, Cristo veio na terra. Tu, dizemos no Glória, que tiras o pecado do mundo. Vocês sempre me ouviram falar, eu falei de proibições e de nada. Mas também do pecado eu falei poucas vezes. O pecado é coisa feia. Feíssimo. Mas não são os pecadinhos que nós confessamos. Aquilo lá são sinais de um mal maior que está dentro de nós. Para vocês terem uma consciência mais clara daquilo que é o pecado, devemos olhar pelo efeito do pecado. Não haveria a morte biológica, física no mundo. Pelo pecado, a morte entrou no mundo. Então é coisa feia. Um mal que possa causar um efeito tão terrificante, a morte, que depois nesta morte palavra, aí vai todas as guerras, todas as destruições, todas as epidemias, etc, etc, etc. Tu que tiras o pecado do mundo. Foram escritos também poemas, Paraíso Perdido, de um poeta inglês, e outros poemas cristãos sonhando o paraíso. Mas nós colocamos sempre esse sistema do paraíso, do inferno, mas não há uma dinâmica de vida. Não sei se eu consigo transmitir quando eu falo dinâmica de vida. Mas mais ao sentimento de culpabilidade ou de prêmio e castigo. Porque nós projetamos aquilo que é a realidade de Deus. E não cremos na realidade de Deus. Compreende? Então, no capítulo 8, se depois vocês quiserem ler em casa, acompanhar, mas eu vou começar antes do capítulo 8, o poder do pecado, primeiro para depois compreender Cristo que entra na vida da gente. Aonde vai? O doente, que somos nós. O médico é o remédio, que é Jesus Cristo.
na carta aos Romanos, que não estava domingo aqui, a carta aos Romanos, nós veremos o capítulo 8 inteiro, mas vou começar do 7, do versículo 14. Então aí que vem, as leis, as regras dentro da igreja, um monte de regras, não é? Pelo amor de Deus, quantas regras? Não comer carne sexta-feira, jejuar tantas vezes, ir à missa aos domingos, e aí por diante. Fora as regras que nós colocamos. Eu lembro que minha mãe gostava de cantar, cantava bonito. A quaresma era uma tristeza em casa, porque a mamãe não cantava, porque não podia cantar na quaresma. E tantas outras besteiras que a gente coloca como formas religiosas. Sabemos que a primeira lei é a nossa consciência. Estava conversando ontem, conversei outras vezes, até cachorro sabe quando aprontou alguma coisa. Quando você chega, ele já fica meio escondidinho, já fica meio assim, se aprontou alguma coisa, já sabe que aprontou, vai ver, ou entrou na cozinha, ou mexeu na coisa, tranquilo. O ser humano foi criado com uma consciência, e a consciência deveria nos acusar, se fizermos o mal, ou se fazemos o bem. Mas a consciência não acusa mais, porque nós arrumamos 1000 desculpas, 1000, não uma. Sempre temos um motivo para nos desculpar. Aí Deus deu os 10 mandamentos, por causa da consciência do homem, para alertar, olha, isto, aquilo. Tá. E a primeira lei, gente, nós enaltecemos as civilizações antigas que fizeram, e as leis, o Código de Hammurabi, as leis romanas, depois a primeira lei, 2000 anos antes de Cristo, que foi dado os 10 mandamentos. E terminando os 10 mandamentos, mais outras leis que Deus ditou para Moisés, ele disse: eu te coloquei as regras da vida. Se observar estas regras, você viverá. Se você não observar, você morrerá. Então, já desde antigamente, o problema de vida e de morte. Mas o povo não conseguia observar as leis. Sabemos de fato que a lei é espiritual. Aí começa a entrar no espírito, não só um corpo. Mas eu sou carnal, fala São Paulo, vendido como escravo ao pecado. O que quer dizer vendido como escravo ao pecado? O escravo faz o que o patrão manda, não é? Nós fazemos o que o pecado manda. Da gana de roubar, vou roubar. Da gana de matar, vou matar. Da gana de um crack, vou me perder no crack. Da gana de adulterar, vou adulterar. Eu sou escravo, eu não sou livre. Porque faço aquilo que dentro de mim tem alguma coisa mais forte do que eu, mais forte do que a minha vontade. Isso nós devemos compreender. Aí que começa o princípio da redenção. Porque se o doente não admitir a própria doença, o médico não pode dar nenhum remédio. O doente tem que ir ao médico, para o médico te dar o remédio. Não consigo entender o que eu faço, fala São Paulo, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que detesto. De fato, todos falamos de justiça, todos falamos de verdade, todos falamos disto, daquilo. Depois, quando você chega na hora H, a humanidade toda é corrupta. Se fazem revoluções, fizeram uma revolução imensa, mataram mais de 100 milhões, uns 50 milhões, parece a China foi 100. Uns 50 milhões de pessoas na Rússia para a justiça social. Depois, os chefes simplesmente tinham mercados especiais para eles, tinha praias particulares para eles, e aí por diante. A humanidade que nós conhecemos, não é? E aí por diante. E no pequeno a mesma coisa. No pequeno a mesma coisa.
E nós achamos justo porque o mundo inteiro vive assim. Tá bom. Então, se você quer viver assim, viva assim. Não tem nenhum problema. Por isso que fala a fé cristã. Que com a fé cristã você entra num jogo da tua vida. O que te dá a tua vida? E nós veremos ao longo disso em Cristo, o que é a vida humana. Porque do jeito que está indo o mundo, que colocou em primeiro lugar um valor máximo, qual é o valor máximo hoje em dia? Me digam vocês. Precisa eu falar? Não. Dinheiro. Não é? Ou em palavras mais pobres, ter as coisas. Palavras mais práticas, não? Nas coisas humanas somos muito práticas. Nas coisas espirituais, que não entendemos nada. Somos numa ignorância única, absurda. Ter as coisas. Lutar, se desgastar para ter as coisas. E se transmite de pai para filho e por diante. Então, eu desejo um mundo mais justo. Quem é que não quer? Até os políticos mais corruptos. A última piada do Senado, não é? Veja. Eles vão não gastar 285 milhões. Piadinha. Num gasto para manter um Senado de 7 bilhões e tanto, vão não gastar 285 milhões. Eu pensei que tivesse tirado pelo menos metade dos gastos do Senado, não é? Depois dos Estados Unidos, é o país que mais gasta com a política, com os senadores e deputados do Brasil. Depois dos Estados Unidos. Mas eles falam de justiça. O povo acredita. O povo acredita, o povo... Tá bom. Mas isso tem uma explicação. Não consigo entender o que eu faço. Pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que eu detesto. Então também aqueles homens estão no pecado. Não fazem aquilo que gostaria de fazer, mas aquilo que detestam. E se faço o que eu não quero, reconheço que a lei é boa, então que será a lei justa. Mas então não sou eu que faço, esse o pecado que mora em mim. Aqui que começa o jogo. Em mim mora o pecado. Vocês estão compreendendo que aqui quando fala de pecado, não está falando, não porque fiquei com raiva, não, o pecado mora em mim. O pecado mora, habita em mim. Porque depois nós chegaremos a Cristo que habita em mim. É Ele que é o meu Redentor. Não sou eu. Não sou eu. Mas aí depende, como falei antes, se nós quisermos alcançar Cristo, nós temos que entender o que é Cristo. Onde São Paulo, repite, volta naquela experiência dele, nele habita toda a sabedoria. Uma oração fala assim, entregando-te, ó Cristo, porque temos que fazer este jogo para compreender um pouquinho. Entregando-te, ó Cristo, faz-nos possuir contigo toda a criação, porque todo o universo te pertence. Quer dizer que se eu aceitar, se eu possuir Cristo em mim, eu alcanço níveis absurdamente desumanos, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Eu me elevo como pessoa humana ao nível do próprio Deus. Em Cristo, eu vou possuir toda a criação. E no capítulo 8 nós encontraremos isto. A criação toda geme com dores de parto, na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Quando o homem
for possuído por Cristo, ou se deixar possuir por Cristo, transformar nele, a criação toda, também a terra, produzirá. Isto veremos bem claramente. Sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora o bem. É terrível, não é? Quanta vaidade que nós temos. Eu sou bom, eu sou justo, eu faço bem, eu não faço mal a ninguém, né? Eu não preciso ir à igreja porque eu não faço mal a ninguém. Já falei outras vezes isso, defunto também não faz mal a ninguém. Vocês já viram defunto roubar, estuprar, tudo, fazer guerra? Já viram? Que religiosidade mais estúpida. Eu não faço mal a ninguém. Vocês já ouviram? Já ouviram alguém falar isso? Eu não faço mal a ninguém, eu sou bom, não é? O bem não mora em mim. Mas que pessimismo. Não é pessimismo, é realismo. Porque se eu estou com uma doença, eu era pessimista quando o médico, depois que tive infarto, é louco. Andei 1000 quilômetros de trem, infartado. No dia seguinte, ligo ao meu meio parente, falei, Francisco, olha, estou bem melhor. O que aconteceu? Eu tive uma dor muito forte que me parou lá em Milão. Depois ele tinha que me dar outro remédio. Ele falou, tio, eu te aconselho a procurar um cardiologista. Falei, mas só por aquela brincadeira? Foi uma dor, já passou. Delicado, ele, tio, eu te aconselho a procurar um pronto-socorro. Fui no pronto-socorro, me aguentaram lá. Dia seguinte fui no cardiologista, fez exame. Amanhã você vai entrar no pronto-socorro da cidade, lá em Potência, eles vão te internar. Falei, mas só com este papel, o que você precisa mais? Precisa morrer? Era pessimismo? Ou era realismo? O bem não mora em mim. O pecado mora em mim. O bem não mora em mim. O pecado mora em mim. Não é pessimismo. Sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora o bem, pois o querer o bem está em mim. Eu quero fazer o bem, isto sim, mas não sou capaz de fazer. Aí nós inventamos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, para ver por que acontecem tantas coisas, não é? Não faço o bem que quero, esse é o mal que é gozado. Eu não quero, mas faço. Se faço o que não quero, já não sou eu que faço, esse é o pecado que mora em mim. Então eu sou escravo do pecado. Não sou eu que faço. É verdade. Então nesse jogo de sinceridade existe aquilo que eu falei para vocês por parte de Deus, que Ele nos ama infinitamente, porque exatamente sabe que a gente quer o bem no fundo. Isso é a parte positiva da humanidade, mas não consegue fazer. Não consegue fazer. Por conseguinte, encontre em mim esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se apresente em mim. No íntimo do meu ser, eu amo a lei de Deus. Eu acho maravilhoso quando vejo um gesto maravilhoso, quando ouço falar da Madre Teresa de Calcutá, quando ouço falar do Irmã Dulce, quando ouço falar de... maravilhosa. Mas vai ver, arrumos voluntários para as obras sociais. Nada. Nada e põe nada. Quando não te leva na justiça do trabalho. Mas sinto nos membros outra lei que luta contra a lei da minha razão e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz de mim,
infeliz de mim. Se a gente for honesto, porque precisa ser muito honesto consigo mesmo. Não adianta se enganar. Quem me livrará deste corpo de morte? Que repito, este corpo de morte. Então vocês podem compreender, quando me explicava o que é o pecado mortal. Eu lembro quando a gente estudava moral na teologia, parece até piada, mas o que é pecado mortal? Não, se você roubar até uma certa quantia, é pecado venial. Falei, então se juntar tudo, parece as cotas dos bancos, que você vê até 5 mil reais, você não é fechado, menos de 5 mil reais, entendeu? A gente brincava com os professores que achavam tão estúpida uma lei, pecado venial ou pecado mortal? É um corpo de morte, tudo te leva à morte. Lógico, se você se dá um tiro, se mata na hora. Se você se envenena devagar, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas vai para a morte. Então a gente falava, se roubar 50 reais não é pecado grave, a gente rouba 50 por vez, até chegar a 1 milhão não tem problema, nunca fiz pecado grave. Se roubar 1 milhão de uma vez, aí é pecado grave. Aí tem que confessar, não pode. Entendeu? Quem vai me libertar deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, o meu eu se submete pela razão à lei de Deus e pela carne à lei do pecado. Então, esta dinâmica dialética dentro da nossa pessoa humana. De um lado, queremos a justiça. E Deus olha este nosso lado, a boa vontade de querer o bem. Então não temos desculpa, porque Ele não pretende de nós absolutamente nada. Absolutamente nada. Não pretende de nós nenhuma obra boa. Não pretende de nós nenhuma justiça. Não pretende de nós nenhuma santidade, porque Ele sabe que nós não possuímos isto. Mas pretende de nós, sim, uma coisa só: a nossa sinceridade. O resto é Ele que faz. Porque se é vida, nós não possuímos esta vida. Alguém que tem esta vida, que vai nos dá-la, não é? Como biologicamente, antes de nós sermos concebidos, não possuíamos a vida. Quem tinha a vida eram nossos pais. Eles nos transmitiram a vida biológica. Então aqui se trata de vida, como falei antes. Quando se fala de religião é coisa muito simples, mas muito séria. Muito séria, porque é vida com vida, vida com vida. Eu acho que a vida é uma coisa séria, não é? Até a vida biológica é uma coisa séria. E se a vida biológica é tão séria, quanto mais deve ser a vida espiritual, que é a fonte e a luz também de todos os nossos atos religiosos. E só vou começar então o 8º, que depois vamos continuar domingo. De agora em diante, pois, já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então veja, eu sou possuído pelo pecado, porém, se eu for possuído por Cristo, invadido por Cristo, o pecado não me domina mais. Os bens que Cristo nos dá, quais são? Paz, mansidão, alegria, longanimidade, tudo que o coração do ser humano procura.
tudo. Tudo, tudo, tudo. Sobretudo a paz, que é a plenitude do ser. E vida eterna. A vitória sobre a morte. Então, nisto, vem aquilo que chamamos de cristianismo. A nossa quaresma, qual pode ser? Como não somos capazes, eu não sou capaz de fazer penitência, não? Mas posso fazer uma coisa que todo mundo pode fazer. Parar uma meia hora. Palpite que eu dou, depois cada um faz o que quiser. Meia hora. Se puderem, já falei muitas vezes que não é o templo que habita Deus, mas o coração da gente. Mas o templo nos ajuda a recolher. Se puderem, interrompa tudo. Agora eu estou acostumado, eu rezo até quando dirijo, tudo, não tem mais costume. Se retire numa igreja e fique rezando o Pai Nosso. Mas eu vou estar distraído, eu vou fazer isso, não tem problema. Não tem problema nenhum. A oração vai agindo por si mesma. Mas tem que ser firme, é remédio. É remédio. Uma vez eu lembro, estava fazendo curso para gestantes em Ubatuba, e a de Santo André Carvalho, lá palestra um grupo de gestantes. Tinha uma senhora que o médico aconselhou ela a abortar, que teve 4 partos difíceis, o 5º era risco de vida. Falei, não tem problema não. Só que eu te aconselho, vai todo dia à missa, vai rezar, ele vai normalizar o teu corpo, mais do que qualquer remédio biológico físico. Mas como, Fred? Mas meu marido não vai aceitar. Falei, escuta, se você for ao médico, é o médico que ordenar de levantar às 2 da manhã para tomar um remédio, você vai tomar? Seu marido vai aceitar? E se ele não aceitar, você toma do mesmo jeito? Tomo, lógico, é a minha vida. Falei, então a mesma coisa. Se vire. Se vire. É remédio. É remédio. Foi o parto mais fácil que ela teve dos 5. Então eu aconselho, meia hora, para tudo, não existe mais nada. Porque nós temos que alcançar no nosso ser, temos que alcançar o quê? O cerne da existência, Deus. Uma vez alcançado Deus como cerne da existência, tudo se torna relativo. Tudo se torna, diria, até uma brincadeira. A vida que temos que levar, as coisas que temos que fazer. Então esta pode ser a nossa quaresma, se quiser. Mas repito todo dia, remédio. Escolher meia hora para tudo. Não existe mais nada. Não se preocupe, repito mais uma vez, tem que ser chato. Estou aqui como médico que fala, entendeu bem como tem que tomar este remédio, não? Não se preocupe, mas eu rezo o Pai Nosso, a minha cabeça vai longe, e vai mesmo, não se preocupe, é onde você demonstra que exatamente você é possuído pelas coisas, porque onde vai o teu pensamento, lá está o teu coração. Então, você tem que voltar tudo de novo para o teu coração estar dentro de você, porque aquilo que você busca lá fora está dentro de você, está dentro de nós. Olha, o que nós procuramos está dentro de nós. E depois compreenderemos que isto nos leva a ser possuídos com Cristo e em Cristo possuir a nós mesmos e o universo inteiro.